Salve, gente! Olha, no coração do século XIX, quando o Brasil ainda estava consolidando sua identidade como nação independente, um homem surgiu para deixar uma marca indelével na história do país. Esse homem era Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como o Barão de Mauá. E hoje nós vamos falar um pouco sobre esse gigante que teve uma vida repleta de realizações notáveis, curiosidades fascinantes, que influenciaram profundamente não só o Brasil, mas também o mundo todo. Ele nasceu em 1813, em Arroio Grande, no Rio Grande do Sul, filho de imigrantes portugueses. Com uma personalidade carismática e visão de longo prazo, desde jovem, ele já tinha um espírito empreendedor notável. O pai faleceu quando ele era pequeno, então a mãe casou-se de novo e ele veio para o Rio de Janeiro, trabalhou no armazém de um patrício português, se destacou tanto no negócio que foi alçado à categoria de guarda-livros da empresa. E quando juntou um cascalho, ele comprou por 20% do valor algumas ações do Banco do Brasil, do próprio patrão, que estava por ser liquidado, e acabou fazendo um caixa que deu início às suas conquistas, que foram astronômicas. Ele daí então foi trabalhar numa empresa de importação e exportação inglesa e aprendeu o idioma muito cedo. E se enturmando lá com os bambambãs, acabou entrando na maçonaria. Deixou o comércio, se aventurou na área industrial, foi o pioneiro em várias áreas da economia do país. A primeira fundição de ferro, primeiro estaleiro, a construção da primeira ferrovia brasileira, a Estrada de Ferro Mauá, na cidade de Magé, o início da exploração do rio Amazonas, bem como o Guaíba, os afluentes lá no Rio Grande do Sul, com barcos a vapor. Ele foi responsável pela instalação da iluminação pública a gás na cidade do Rio de Janeiro. Tem ideia do que é isso? A criação do terceiro Banco do Brasil, porque o primeiro foi lá de 1808, fundado pelo Dom João VI, fugindo do seu primo Napoleão Bonaparte, se picou para cá, para o Rio de Janeiro. Teve também um banco em seu nome, que era o Banco Mauá. Foi fundado em 1854 e que chegou a ser um dos maiores do mundo na época, com filiais além do Império Brasileiro, no Reino Unido, na França, Estados Unidos. O banco era tão famoso que o Júlio Verne colocou no livro A Volta ao Mundo em 80 Dias, onde o personagem do Mr. Foggs tinha uma conta nele, acredite se quiser. Primeiro como barão, título recebido quando ele construiu a primeira estrada de ferro da América do Sul. 20 anos depois, Visconde de Mauá. Irineu Evangelista de Souza é o principal representante dos primórdios do capitalismo na América do Sul. Ao incorporar e adotar no Brasil, ainda no período do Império Brasileiro, 1822 até 89, em suas empresas, os recursos e maquinários aplicados na Europa, nos Estados Unidos, no período da Revolução Industrial, no século XIX, ele é considerado pelos registros históricos como o primeiro grande industrial brasileiro. Foi um dos grandes opositores da escravatura, do tráfico de escravos, entendendo que somente a partir de um comércio livre e trabalhadores libertos poderia o Brasil alcançar uma situação de prosperidade. Todavia, isso só viria a acontecer com a Lei Áurea, em 1888, assinada pela Princesa Isabel, a regente na época, com que mantinha uma estreita ligação de amizade e respeito. Em uma carta do Acervo Nacional, escrita pela Princesa Isabel em 11 de agosto de 1889, endereçada ao Visconde de Santa Vitória, ela revela algo pouco explorado pela historiografia brasileira. No documento, a filha do imperador Pedro II revela planos de ajudar a inclusão social dos escravos libertos pela Lei Áurea. E ela diz: com os fundos doados por Mauá, teremos oportunidade de colocar estes ex-escravos, agora livres, em terras próprias suas, trabalhando na agricultura e na pecuária e delas tirando os seus próprios proventos. Bacana, né? De início, incompreendido e contestado por uma sociedade rural escravocrata, ele foi precursor no Brasil do liberalismo econômico, da valorização da mão de obra, do investimento em tecnologia. No auge de sua carreira, em 1860, controlava 17 empresas em 6 países diferentes: Brasil, Uruguai, Argentina, Inglaterra, França, Estados Unidos. No balanço consolidado das suas empresas em 1867, o valor total dos ativos estimado era de 115 mil contos de réis, 155 milhões de libras esterlinas, enquanto o orçamento do Império no mesmo ano contabilizava 97 mil contos de réis, ou seja, 97 milhões de libras, muito mais do que o próprio Império. Bom, suas posições políticas, no entanto, custaram a sua fortuna. O Visconde de Mauá financiou a defesa de Montevidéu quando o governo imperial decidiu intervir nas questões platinas em 1850. Ele também foi contra a Guerra do Paraguai e os seus negócios foram abalados imensamente
pela redução das taxas de importação. Em 1875 ocorreu a falência do Banco Mauá e o Visconde teve que vender boa parte de suas empresas e bens pessoais para saldar as dívidas. Cometeu muitos erros ao longo de sua vida, enfrentou dificuldades financeiras em algumas de suas empresas e, eventualmente, acabou muito endividado. A forma como ele prosperava começou a despertar o ciúme e a inveja de muitos dos senhores poderosos, fazendeiros, escravocratas da época, que começaram a embaçar os seus negócios e a lhe negar empréstimos. Foi então que ele foi pegar dinheiro aonde? Na Inglaterra, com ninguém menos do que o Rothschild Bank. Conseguiu realizar a façanha da estrada de ferro que ligava o Porto de Santos à cidade de Jundiaí, um feito que preconizava a necessidade que até hoje temos de escoar nossa produção para as exportações de tantas riquezas que alimentam atualmente metade do planeta. Mas tomou muita flechada de tudo quanto foi lado, boicote, traição, puxada de tapete. Durante sua escalada de sucesso, seus detratores invejosos, puxa-sacos do imperador, diziam: mas ele está enriquecendo às suas custas, à custa do império. E Dom Pedro II dizia: mas pô, ele não está trazendo progresso para nós? As ferrovias, o estaleiro, a navegação tão importantes para o desenvolvimento do país. Mas isso não pode, majestade. Ele está usando seu prestígio para conseguir os seus intentos. Aquele mimimi palaciano Duca, para mitigar a sua influência sobre Dom Pedro, Mauá então realizou um sonho do imperador, de instalar a primeira ligação de cabos telegráficos submarinos entre o Brasil e a Europa, que era um troço assim, tipo, fora do padrão para a época, né? Era muito legal. Pois tanto fizeram que, pressionado por todos os lados, ele foi à falência, seu nome e reputação dilacerados pela máquina da ignomínia e da difamação. Taxado de aventureiro, sonhador, acabou perdendo toda a sua fortuna. Mas ele pagou todas as suas dívidas, com todos os credores e tudo que ele devia. Ele não fugiu à responsabilidade. E 10 anos após a sua derrocada, ele se recuperou e terminou sua vida como um homem honrado que alavancou barbaramente o desenvolvimento de um país gigante, mas preso às amarras da burocracia, da exploração corrupta de seus governantes. Um trator com freio de mão puxado, esse gigante que permanece adormecido, sem muitas coisas para se orgulhar ante um cenário internacional. Sua história se confunde com outro empresário brasileiro que ousou fazer obras de envergadura governamentais e trazer benfeitorias para o país, que assim como o Barão de Mauá, foi defenestrado, humilhado e preso, o qual eu tive a honra de representar no cinema, atualmente disponível na plataforma Netflix, o filme Ike Tudo ou Nada. Se você ainda não viu, veja, que conta uma parte da vida do empresário Ike Batista, um visionário empreendedor que chegou a ser a 7ª fortuna do planeta. Mas uma história que ainda está por continuar. Hoje, o Barão de Mauá é lembrado como um dos maiores visionários da história do Brasil. Sua coragem, sua paixão pelo progresso, o seu amor pela sua pátria, o transformaram em um herói nacional. Sua vida e obra nos ensinam que, com determinação e visão, nós podemos superar os obstáculos e deixar um legado duradouro para gerações futuras. O Barão de Mauá continua a inspirar todos aqueles que sonham em fazer a diferença no seu país e no mundo. Até semana que vem, um anzol e um queijo, um abraço e um beijo.